Oi, gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal mais uma vez. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Se você acabou de chegar aqui, muito prazer. Meu nome é Giovana Galego e esse canal foi criado com um único propósito: nos ajudar no crescimento do conhecimento de Deus. Nós aqui nos dedicamos a estudar e esmiuçar o texto bíblico com o propósito de conhecermos mais a Deus. Afinal de contas, esse é o propósito da nossa vida. A Bíblia diz no Evangelho de João que a vida eterna está em conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviaste. O sentido da vida é conhecer o nosso Criador. E à medida que nós conhecemos o nosso Criador e crescemos nesse conhecimento, nós reagimos a esse conhecimento. E a reação a esse conhecimento é se tornar parecido com Jesus. É se tornar semelhante à imagem perfeita de Deus, Jesus Cristo. E quando esse processo acontece, quando nós nos santificamos de glória em glória, a partir de uma reação a quem Deus é glorificado, Deus é adorado. E, portanto, o nosso propósito é alcançado. Isso nos preenche, isso nos satisfaz, isso nos traz alegria, isso nos faz viver aquilo para o qual nascemos para viver, aquilo que o Senhor deseja, que o Senhor nos fez para vivenciarmos. E como a gente conhece a Deus? Essa é a grande questão. Como conhecer a Deus, que é tão superior, que é tão maior? Ninguém nunca viu a Deus. Como conhecê-lo? E a Bíblia então nos diz que só há um caminho: aquele que o tornou conhecido. Jesus Cristo é o Filho de Deus que fez do Pai conhecido, que fez do Pai alguém que pode ser conhecido pelos homens. E, portanto, todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que crê que Ele é o Filho de Deus, que crê nele como o único Senhor e Salvador, agora é nascido do Pai, agora se torna um filho de Deus. Não é mais uma simples criatura, mas agora é um filho de Deus. E, portanto, olhando para Jesus, pode conhecer a Deus e se tornar parecido com o filho dele, Jesus Cristo. A questão é: como olhar para Jesus? Como conhecer a Jesus? Bem, a palavra diz em Hebreus que Jesus é a palavra encarnada, mas existe também a palavra revelada, que é a Escritura Sagrada, é o texto bíblico. Jesus, uma vez caminhando com seus discípulos após a sua ressurreição, ele disse para os discípulos que todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas diziam respeito a ele. Ele revelou aos seus discípulos que ele estava lá desde o princípio. Quando nós vamos ao texto bíblico com esse olhar, nós estamos conhecendo a Jesus, crescendo no conhecimento de quem ele é e, portanto, nos tornando parecidos com ele. No texto de hoje, nós vamos conhecer mais um pouquinho a respeito desse nosso Deus. Vamos conhecer Jesus mais um pouquinho. Vamos ver ele na história de Jacó, tendo que lidar com uma situação ali com o seu sogro. Hoje nós vamos ver que Jesus, ele está também na nossa vida prática, nos nossos acordos, nas nossas relações. Nós vamos conhecê-lo um pouco mais. Vamos crescer no conhecimento de quem ele é, através dessa história. Para isso, eu peço que você abra aí na sua casa sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 30. Nós vamos ler o fim desse capítulo, do versículo 25 ao versículo 43. E nós também vamos ler o começo do capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 21. Essa é uma porção extensa. Se você me acompanha aqui, você sabe que eu não tenho o hábito de fazer isso. Geralmente eu pego porções menores, mas dessa vez eu peguei uma porção maior, porque eu acho que nós precisamos nos debruçarmos por todo esse trecho para realmente entender o que está acontecendo nessa porção da história e conhecer o nosso Senhor e Salvador, tá bom? Uma coisa que eu quero te orientar: não tenha pressa para conhecer a Deus. Como eu disse, a vida eterna é conhecer a Deus. Nós faremos isso por toda a eternidade. Nós temos o privilégio, a grande bênção de já começar esse processo agora, de começar a conhecer o nosso Senhor aqui. Mas nós viveremos para toda a eternidade conhecendo o Senhor e sendo preenchido pela sua presença, nos satisfazendo em quem Ele é, nos deleitando na sua companhia. Isso vai durar a eternidade.
Conhecer a Deus é um processo de glória em glória, de passo a passo, dia após dia, sem pressa. Se deleite nas Escrituras. Queira ir no profundo. Não aceite o raso, superficial. Existe um lugar para aquilo que é mais raso, aquilo que é mais superficial, que é o começo. Mas depois você precisa desejar mais, mais e mais. O mundo vive com pressa, o mundo vive agitado, o mundo vive colocando outras prioridades na frente. Mas a palavra diz que nós não somos do mundo, nós somos filhos de Deus, nós vivemos de forma diferente. E conhecer a Deus demora, leva uma vida, afinal de contas, isso é viver, conhecer ao Senhor. Tendo dito tudo isso, vamos para a leitura. Antes, deixa eu só te avisar, se você acabou de chegar, eu tenho o hábito de ir lendo os versículos e fazendo pausas. Conforme eu vou pausando, eu vou explicando para você aquilo que a gente acabou de ler, tá bom? Então vamos lá, vamos para a leitura de hoje. Versículo 25. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Bom, quem são essas pessoas aqui, né? Vamos contextualizar as coisas. Jacó é um dos homens que carrega a grande promessa de salvação para a humanidade. Como assim um dos homens, né? Ele é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Abraão foi o primeiro homem levantado por Deus para portar essa promessa, para carregar dentro de si a semente do Salvador, aquele que traria a salvação para a humanidade, aquele que faria paz entre Deus e os homens. Então Abraão é o primeiro homem a ser levantado. Depois dele, o seu filho Isaac. E depois de Isaac, agora Jacó. Então Jacó é esse homem que porta a promessa. Ele é o único herdeiro do seu pai Isaac. Significa que ele vai herdar todas as riquezas do seu pai, mas ele também vai herdar as promessas espirituais. Isso significa que Jacó é agora o dono, espiritualmente falando, de Canaã. Ele tem em sua mente, né, a sua vista, assim, em sua perspectiva, a promessa de que a terra de Canaã seria da sua descendência. Sobre ele está a promessa de que um grande povo seria formado, uma grande nação. E essa nação seria a bênção para todas as outras nações. Por quê, gente? Porque é de Jacó, de Abraão, de Isaac, que o Senhor vai formar a nação de Israel. E é da nação de Israel que vem Jesus Cristo, que vem a salvação para a humanidade. Por isso, Jacó porta dentro de si a salvação para todas as nações, a salvação para a humanidade. Jacó é essa pessoa. E nós estamos estudando a história dele. Nesse ponto da história, nós sabemos que Jacó teve que fugir de Canaã, a terra que pertence a ele, que foi dada a ele por Deus. Ele precisou fugir deste lugar porque o seu irmão Esaú estava querendo tirar a vida dele. Esaú estava muito furioso, com muito ódio por ter perdido essa herança, por ter perdido essa promessa, a herança do seu pai. E aí Esaú quer matar Jacó. Por conta disso, Jacó vai ser aconselhado pelos próprios pais a fugir e a comprar refúgio na casa do seu tio Labão, que ficava em Padan-Aram. Jacó foge e aí no momento de fuga, Jacó está sem nenhum recurso, né? Ele é filho de Isaac, que é um homem extremamente rico, mas Jacó está fugindo sem nada. Então ele chega em Padan-Aram sem nenhum recurso. Ali encontra o seu tio Labão. Ali ele vai se casar com as filhas de Labão, Lia e Raquel. Ele se casa com as duas. E para conseguir se casar, ele precisou trabalhar para o seu tio. Você lembra dessa história? Quando ele chega em Padan-Aram, ele se apaixona pela filha caçula de Labão, que é o seu tio. A filha caçula era a Raquel. E aí, ele oferece 7 anos do seu trabalho para se casar com ela. Por quê? Porque na época, gente, havia um costume que era o dote. O homem devia pagar ao pai uma porção, um dote, como se fosse uma espécie de um presente para ter essa esposa, indicando que ele era capaz de sustentá-la, de cuidar dela e também, de certa forma, mostrando ao pai o valor daquilo que estava sendo tirado de sua casa. Então esse era um costume, era uma tradição. O problema é que Jacó está sem nada, ele é um fugitivo. Tudo que ele tem é a força do seu trabalho. Ele então oferece 7 anos do seu trabalho para ter Raquel.
Então, gente, são 7 anos que Jacó trabalhou como se ele fosse um escravo, ele não tinha um salário. O que ele tem de Labão é um lugar para morar, ele tem a alimentação, né? Labão está dando ali condições de Jacó sobreviver. E Jacó então trabalha 7 anos para que ao final dos 7 anos ele possa ter Raquel. Ele não tem um salário, ele não tem uma compensação, ele não está enriquecendo durante esse período. E aí, quando os 7 anos se completam, ele vai até o sogro e fala: olha, já trabalhei 7 anos, agora eu quero minha esposa, lembra da nossa conversa? E aí o sogro dá uma festa de casamento, eles se casam. Quando chega no momento de consumar o casamento, Labão engana o sobrinho e coloca lá dentro da tenda de núpcias a sua filha mais velha, Lia, e não a sua filha mais nova, Raquel. Jacó, provavelmente embriagado, Lia devia estar com um véu cobrindo o rosto, porque era o costume da época, eles vão consumar o casamento. E aí, no dia seguinte, Jacó descobre que quem estava ao lado dele não era Raquel, mas era Lia. A grande questão é que o casamento já tinha acontecido, já tinha sido consumado. E agora não tinha como voltar atrás. Jacó então vai atrás de Labão, muito enfurecido, questiona Labão do que ele havia feito, afinal ele tinha sido enganado pelo seu tio, e ele não estava casado com a mulher que ele amava, com a mulher que ele era apaixonado. Diante de tal situação, Labão, que não era bobo nem nada, e provavelmente tinha tudo isso muito bem planejado desde o começo, fala para Jacó que isso era muito fácil de ser resolvido. Jacó poderia se casar também com Raquel se trabalhasse mais 7 anos para Labão. Jacó, muito apaixonado por Raquel, não vai considerar os planos de Deus, não vai considerar a orientação do Senhor, não vai considerar nada disso. Ele vai aceitar o acordo, vai se casar com Raquel e então começa mais 7 anos de uma jornada de trabalho escrava praticamente, sem ter um salário, sem enriquecer, apenas enriquecendo o seu sogro, né? Enriquecendo Labão. Nesses 14 anos, ou melhor, nesses últimos 7 anos, porque os 7 primeiros foram só trabalhando sem estar casado, né? Os 7 últimos anos trabalhados por Jacó, as suas esposas Lia e Raquel e também as suas concubinas Bila e Zilá, nós falamos bastante sobre isso no último vídeo, elas vão ter filhos, elas vão engravidar de Jacó. E nessa altura da história, Jacó já está com 11 filhos e uma filha, mostrando a fidelidade de Deus, né, que deu a Jacó todos esses filhos como havia prometido, que a sua descendência seria numerosa. De fato, a sua descendência está se tornando numerosa. Pouco a pouco, Deus está dando forma a essa história e está cumprindo as promessas. Então, Jacó agora tem 11 filhos e uma filha. A sua esposa Raquel era a esposa preferida, a esposa que ele amava. E ela vai ser a última a ter filho. Lembra que ela tinha um problema de esterilidade, tem toda uma história. E aí, finalmente, Deus enxerga a Raquel e dá a ela o privilégio de ser mãe. Ela vai dar à luz José. E aí, no momento em que José nasce, ou melhor, logo depois do nascimento de José, Jacó se desperta para o fato de que é hora de voltar para Canaã. Provavelmente o tempo de trabalho que ele devia a Labão se concretizou, ele deve ter trabalhado os 7 anos completos, então agora ele resolve ir ao tio, ir a Labão e comunicar que ele deseja ir embora, ele não quer mais trabalhar para Labão, ele quer agora voltar para Canaã e seguir com a sua vida. E aí ele diz, olha, eu vou pegar as minhas esposas, eu vou pegar os meus filhos e eu vou voltar para minha terra natal. Qual é a terra natal? Canaã. É muito interessante porque Jacó diz para Labão exatamente isso, eu vou voltar para a minha terra natal. Terra natal significa que Jacó reconhece que Canaã pertence a ele. Ele realmente teve fé na promessa do Senhor. Por que eu estou falando que isso é interessante? Porque, caso você não se lembre, Canaã, aos olhos dos homens, ainda não pertencia à família de Jacó. Canaã ainda era habitada por muitos outros povos que nós chamamos de povos cananeus. Eles eram aqueles que habitavam a terra e comandavam a terra. Porém, Deus disse que a terra pertencia à família de Jacó e que ela seria dada aos seus descendentes. No futuro, os seus descendentes iriam tomar posse dessa terra oficialmente. Quando Jacó diz, eu preciso voltar para minha terra natal, ele está dizendo que Canaã é dele. Isso mostra que Jacó tem fé na promessa de Deus. Versículo 27. Mas Labão lhe disse, se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou,
diga o seu salário e eu lhe pagarei. Gente, Labão não ficou muito feliz não com essa história de Jacó querer ir embora. Óbvio, né? Vamos pensar um pouquinho. O cara tá trabalhando para ele praticamente gratuitamente. Tá enriquecendo ele. Além de Jacó ser um exímio pastor, ele sabia muito bem cuidar do rebanho, afinal de contas era isso que ele fazia na casa de seu pai. Jacó era o portador de uma grande promessa. Deus estava com Jacó. E, portanto, todo o ambiente por onde Jacó passava era impactado. Lembra que a promessa estava sobre a vida de Jacó. Lembra o que Deus disse para Abraão quando o chamou em Gênesis 12? Todo aquele que lhe abençoar será abençoado, e todo aquele que lhe amaldiçoar será amaldiçoado. Então, por onde Jacó passasse, passava junto com ele a presença do Senhor. E até mesmo aquele que não era temente a Deus, o ímpio, aquele que não amava a Deus, aquele que não seguia, não obedecia ao Senhor, não guardava os ensinamentos do Senhor, era contemplado com as bênçãos, era abençoado por causa da presença de Deus que estava sobre a vida de Jacó, estava sobre a vida daquele fiel, daquele que era o portador da promessa. Assim também é conosco. Se você é temente a Deus, se a presença do Senhor está na sua vida, aqueles que estão ao seu redor serão impactados. Aqueles que estão ao seu redor serão abençoados por causa de Jesus Cristo que está sobre a sua vida. Lembra que Deus disse para os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, você será uma bênção para todas as nações. Eu construirei uma nação a partir de você, e essa nação será uma bênção para todas as nações. Por quê? Porque dessa nação vem o Salvador Jesus Cristo. Então, gente, esse comportamento, essa realidade de abençoar quem está ao redor por causa do Deus que está em você, é um prenúncio do que aconteceria. É uma sombra de Jesus Cristo que viria dessa nação e, portanto, seria bênção, seria luz para todas as nações. Eu e você somos sal e luz da terra. Jesus habita em nós. E, portanto, nós devemos ser bênção por onde nós passarmos, inclusive para aqueles que não são tementes a Deus. A grande questão é que, na maioria das vezes, aqueles que não temem e não amam a Deus, eles não têm consciência disso. Dificilmente eles têm consciência de que estão sendo abençoados porque estão caminhando com alguém que tenha Jesus Cristo. Mas nesse caso, Labão descobriu. Labão fez um processo chamado de adivinhação. Em algumas traduções, na verdade algumas não, acho que é na Almeida que aparece que Labão experimentou algo do tipo assim. Mas já é consenso entre os tradutores que a melhor tradução realmente é adivinhação. A adivinhação era uma prática pagã, era uma prática daquela época, um costume de povos que não adoravam ao Deus verdadeiro. Eles usavam algumas pedras, alguns objetos, e eles lançavam a sorte. E através desses objetos, eles tentavam interpretar o presente e depois tentavam descobrir, conhecer o futuro. Era mais ou menos que assim que funcionava. Poxa, Gi, mas então Labão conseguiu saber a verdade através de um processo pagão, através de um processo que Deus não aprova, né? Uma coisa que não tem nada a ver com o Senhor? Sim. Sabe por quê, gente? Porque a verdade é a verdade, independente do meio em que essa pessoa usou para chegar até ele. Isso não significa que Deus aprova os meios, mas a verdade vai ser sempre a verdade. Era verdade que Labão estava sendo abençoado por Jacó, e Deus permitiu que a verdade fosse revelada, mesmo que através de um meio que ele não aprovava, entende? Mais para frente, na lei de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 18, a prática da adivinhação ela vai ser proibida. Deus vai proibir o seu povo de fazer isso, de praticar isso. Mas até esse momento da história, Deus ainda não tinha dado todo esse entendimento. Tanto é que mais para frente a gente vai ver José fazendo isso, praticando adivinhações. Por quê, gente? Porque a revelação de quem Deus é progressiva. Deus vai se revelando pouco a pouco ao longo da história. E essa revelação ela se torna completa em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, tudo se torna revelado. O Pai se torna conhecido. Hoje nós temos a revelação completa. Hoje nós podemos saber tudo aquilo que o Senhor quer que nós saibamos para esse momento, para antes do retorno de Jesus Cristo. Mas isso foi sendo
revelado pelo Senhor pouco a pouco, de glória em glória. Isso mostra, gente, essa atitude paciente de Deus, esse processo do Senhor instruindo, lapidando, formando o seu povo pouco a pouco. Deus trabalha pouco a pouco, de glória em glória. E esse é um princípio que a gente pode aplicar na nossa vida em vários aspectos. Às vezes nós ficamos ansiosos porque a gente quer se desenvolver muito rápido, a gente quer aprender muito rápido, a gente quer que os nossos filhos saibam tudo de um dia para a noite. A gente quer que alguém que acabou de conhecer Jesus se torne um santo, sabe? Num piscar de olhos. E aí a gente força as pessoas, a gente se força. E isso não produz frutos verdadeiros. Ao contrário, isso produz dor, gera feridas que não precisavam ter sido abertas, faz um estrago porque nós não temos paciência. O nosso Deus é um Deus paciente, é um Deus longânimo, é um Deus que em amor vai trabalhando e transformando o nosso coração. Então, Labão vai descobrir que ele está sendo abençoado por Jacó. E por conta disso, ele não quer que Jacó vá embora. E aí, para tentar segurar Jacó, ele vai perguntar: olha, tudo bem, você está trabalhando para mim já há 14 anos, não está recebendo nada por isso, então vamos fazer o seguinte: me fala, o que você quer de salário que eu vou te dar? Gente, essa fala de Labão, ela não é nova. Você deve se lembrar que na época em que Jacó disse que queria ter Raquel, ele falou isso após a mesma fala de Labão. Labão fez a mesma pergunta para Jacó: diga-me, não é justo que você, só por ser meu sobrinho, trabalhe gratuitamente? Então diga-me, qual deve ser o seu salário? O que você quer como salário? E aí foi nesse momento que Jacó, de forma precipitada, sem consultar a Deus, sem pensar direito, ele oferece 7 anos da sua vida, 7 anos do seu trabalho para ter a Raquel. Agora, a mesma pergunta está sendo lançada para Jacó. Diga-me, Jacó, qual é o seu salário? O que você quer? O que vai te segurar a esta terra? Será que a resposta de Jacó vai ser precipitada como da última vez? Será que a resposta de Jacó não vai levar em conta a vontade de Deus como foi da última vez? Será que Jacó vai oferecer a sua vida, os seus anos de vida, mais uma vez nas mãos do seu tio e se tornar um escravo em suas mãos? Vamos ver. Olha a resposta de Jacó, 29. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto eu trabalhei para você e como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Olha só Jacó. Jacó é um homem esperto e ele é um negociante, assim como seu tio. Ele começa a sua resposta exaltando o seu trabalho, elevando o potencial. Ele afirma, ele reconhece aquilo que o seu tio disse: olha, é verdade, você foi muito abençoado depois que eu cheguei aqui. É verdade, eu trabalhei duro por você todos esses anos. Mas e agora? E a minha família? Eu preciso pensar na minha família. Eu preciso construir algo para a minha família. Lembra do que eu falei, gente? Até esse momento da história, Jacó está trabalhando como um escravo. Ele está recebendo o sustento, ele se mantém, ele sobrevive, mas ele não está se desenvolvendo, ele não está enriquecendo, ele não está construindo algo para a sua família. Ele não está vivendo como o herdeiro de Isaac. Ele não está vivendo como portador da promessa, entende? Então ele precisa se movimentar, está chegando a hora de mudar a estação, está chegando o momento dele começar a fazer algo pelos seus. E aí Jacó, ele vem aqui diante de Labão, exalta o seu trabalho, ele está preparando o terreno, ele está preparando o solo para fazer uma proposta. Jacó tem algo em mente, Jacó tem uma proposta em mente, e ele está exaltando o seu trabalho para conseguir obter de Labão uma resposta favorável à sua proposta. Versículo 31. Então Labão perguntou: que você quer que eu lhe dê? Olha, de novo a pergunta de Labão, né? Em outras palavras, tá bom, Jacó, tá bom. Mas vamos lá, o que você quer? O que você quer? O que eu posso te oferecer para te prender a esta terra? Gente, o mundo está constantemente tentando oferecer ao nosso coração aquilo que pode segurá-lo. O que o seu coração deseja? O que te prende às coisas? O que move o seu coração?
Então Jacó responde: não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Gente, a resposta de Jacó é não, eu não quero nada de você. Sabe por quê? Eu não quero ficar preso a você, Labão. Eu não quero isso. Eu sou o portador de uma promessa. Eu preciso voltar para a terra de Canaã. Eu preciso voltar. Eu não posso ser escravo para sempre. Você não vai me segurar mais. Você não vai ter mais o meu coração. Lembra? Quando Labão perguntou lá atrás para Jacó: o que você quer de salário? O que segura o seu coração nessa terra? Jacó disse o quê? Raquel, uma mulher, uma paixão. Foi o que tornou Jacó escravo por 7 anos. Mas agora a mesma pergunta está sendo feita, só que não é mais o mesmo Jacó. Jacó, o que o seu coração deseja? O que é tão importante para você que se eu te der, eu vou te segurar mais um pouco. Você vai continuar me servindo, você vai continuar trabalhando para mim. Gente, a Bíblia diz que do nosso coração provém toda a vida. O coração é a essência do homem, é aquilo que ocupa o mais profundo do seu ser. No coração estão as verdadeiras intenções, no coração está aquilo que verdadeiramente te move, aquilo que realmente é importante para você. E aquilo que realmente é importante para você é o seu Deus. Então a pergunta que eu te faço hoje é: qual é o seu salário? O que te compra? O que te segura? Será que a resposta a essa pergunta tem te feito escravo? Será que a resposta para essa pergunta tem roubado toda a sua vida e te segurado no mundo? Quando Deus diz que você não pertence ao mundo, pense nisso. O que você responderia? Qual é o seu salário? O que você quer? Quando você acorda de manhã, o que você quer? Quando você sai para trabalhar, o que te move? Quando você cuida dos seus filhos, o que te move? Quando você se envolve em relacionamentos, quando você cuida das suas coisas, quando você sai da sua casa, o que atrai a sua atenção? O que segura o seu coração? O que atrai os seus olhos? O que é realmente importante para você? O que ocupa os seus pensamentos e a sua mente dia e noite, noite e dia? É o Senhor? É Jesus Cristo? É a verdade? É a palavra? É o amor de Jesus? É isso que te consome? Ou tem sido bens materiais, desejos, vontade de ser grande, de ser visto, de ser reconhecido, ou o desejo de ter uma vida perfeita através dos seus meios, através dos seus métodos? O que te move? O que te segura? O que está ocupando o seu olhar e o seu pensamento? Será que você pode dar uma resposta a essa pergunta mais madura, como Jacó está dando agora? Jacó teve uma resposta precipitada no passado, uma resposta onde ele não consultou a Deus, onde ele não buscou pela vontade de Deus. Mas agora Jacó está oferecendo a Labão uma resposta mais madura e ele diz: eu não quero nada de você, eu não quero ficar preso a você. Que essa seja a sua resposta para aquilo que o mundo tem te oferecido. Eu não quero nada de você porque eu não pertenço a este lugar. Eu não quero ficar preso a esse lugar porque eu não sou daqui. Eu pertenço à eternidade. Eu pertenço a Jesus Cristo. E, portanto, nada mais pode me escravizar. Que essa seja a sua resposta. Eu não quero nada de você. Eu não quero nada que não venha da parte de Deus. Que o seu coração esteja verdadeiramente comprometido a viver aliançado somente com o Senhor Jesus Cristo. E Jacó começa então a oferecer, a dar uma proposta, uma alternativa para Labão. Ele diz assim: voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte. Então, olha só, Labão, eu vou cuidar dos seus rebanhos, tudo bem, fique calmo, mas eu tenho uma proposta. Hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. Então, olha a proposta de Jacó. Não, Labão, eu não quero nada seu. Eu não quero um presente, eu não quero que você me dê nada fácil, porque isso vai me prender a você.
Veja só, Jacó não quer o peixe, ele quer os materiais necessários para que ele possa pescar. Você está entendendo? Ele não quer ficar preso a Labão, dependendo de Labão constantemente em um ciclo sem fim. Ele não quer isso. Então ele fala o seguinte para Labão: olha, Labão, vamos fazer o seguinte. Eu não quero que você me dê nada. Eu mesmo vou trabalhar e vou conquistar algo para mim. Naquela época, gente, o salário de um pastor costumava ser 20% do rebanho. 20% daquilo que o rebanho produzia. Então, o rebanho acasalava, geravam novos animais, e daqueles animais, 20% era dado ao pastor. Era assim que funcionava. Esse era o salário do pastor. Jacó não está oferecendo uma porcentagem. Jacó não está indo pela convenção. Ele está oferecendo um padrão de acordo com o perfil do fenótipo, né? O perfil do corpo daqueles animais. Então ele está dizendo o seguinte: olha, Labão, você tem um rebanho. Nesse rebanho existem animais que têm o pelo liso, de uma só cor, e existem outros animais que têm o pelo com pintas, com manchas, com listras, de outras cores. Então vamos fazer o seguinte, para ficar fácil de você identificar se eu estou sendo honesto ou não. Todos os animais que não têm o pelo liso, todos os animais que têm algum tipo de mancha, listra ou pinta em suas peles, eu vou separar para mim. E eles vão passar a ser o meu rebanho. E eu vou cuidar tanto deles quanto do seu rebanho. Eu vou continuar cuidando dos dois. Mas todo animal que nascer manchado, com listras ou com pintas, eles passarão a ser meus. Ok? Essa é a proposta. Agora, será que Labão vai aceitar? Será que Labão acha interessante? Olha então o que Labão diz para Jacó. Versículo 34. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Olha, Labão concordou, Labão aceitou. Gente, naquela época, naquela região, um rebanho, e aqui o rebanho de Labão era composto por ovelhas e cabras. Esses animais eram majoritariamente de pelo liso. A maioria tinha uma só cor. Eram pouquíssimos animais que tinham manchas, pintas. A maioria tinha uma única cor. Então, para Labão, aquilo parecia muito vantajoso. Na cabeça dele era ótimo, beleza, é pouca coisa. Além disso, ele também já estava com um plano perverso na sua mente. Labão não era um cara nada fácil, era um sujeito bem difícil, enganador, e ele vai enganar Jacó mais uma vez. Então ele concorda, ele diz que sim ao acordo, à proposta de Jacó, porque ele já tinha em mente um plano. Olha o que ele faz no versículo 35. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó, a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Olha o que Labão fez. Ele fez o oposto do combinado. Ele foi até o rebanho e tirou do rebanho todos os animais que ele viu que poderia pertencer a Jacó, todos os que estavam manchados. Não só poderiam pertencer a Jacó, mas tinha grande chance daqueles animais, ao acasalarem, gerarem animais parecidos. Então, para evitar isso, o que ele faz? Antes de Jacó chegar ao rebanho, ele faz a limpa. Ele vai lá e pega todos os animais que estavam no acordo com Jacó, tira os animais desse rebanho, entrega para os filhos de Labão, que a essa altura já deviam ter a idade suficiente para cuidar do rebanho, e deixa com os filhos para que Jacó não soubesse desses animais, para que Jacó não tivesse acesso nem direito a esses animais. E os filhos de Labão ficavam a 3 dias de viagem de onde Jacó morava. Ou seja, ele está enganando Jacó mais uma vez. Gente, a questão é a seguinte: Jacó é um enganador, ou melhor, ele tem esse perfil de malandragem, de ser um cara rapaceiro, assim como seu tio Labão. Você lembra que ele enganou seu irmão Esaú e seu pai Isaac? Você lembra que na hora que Isaac foi abençoar o seu filho mais velho, Esaú, Jacó queria tanto a bênção, ele queria tanto receber a promessa, ele queria tanto ser o herdeiro do seu pai, que ele vai se vestir de Esaú, ele vai aceitar o plano da sua mãe Rebeca, e ele então vai se vestir de Esaú, ele vai chegar diante do seu pai cego e vai fingir que é Esaú, vai mentir até o final e vai receber a bênção na maior cara de pau. Então,
Esse é Jacó. Ele é alguém que engana, ele tem essa mente também dada à malícia, dada a estratégias que se pautam na mentalidade pecaminosa, na mentalidade de um homem longe de Deus. E aí o que acontece? Logo depois que ele rouba, né, que ele engana o seu pai para conseguir a bênção, ele vai precisar fugir do irmão, porque agora o irmão tá com raiva e quer matar ele a todo custo. E aí quando ele foge do irmão, ele vai ter um encontro com o Senhor vai aparecer para Jacó em um sonho e vai confirmar a promessa, dizendo para Jacó que sim, ele foi escolhido por Deus, ele foi abençoado através de um engano, mas era do desejo de Deus que ele fosse abençoado. A questão é que a forma como Jacó fez todas as coisas acontecerem foi uma forma contrária ao coração de Deus. Então agora, a partir daquele sonho, a partir daquele momento, Jacó vai entrar numa estação da vida de muita dificuldade. Jacó vai para Padan-Aram, como nós já falamos, ali ele vai ficar na casa do tio, ele vai trabalhar por 14 anos praticamente como um escravo. Gente, em todo esse período, Jacó estava sendo disciplinado por Deus. Deus estava amadurecendo Jacó. Deus estava corrigindo o seu filho, ensinando o seu filho. Deus é um Deus que disciplina, gente. Deus é um Deus que corrige. E ele faz isso porque ele nos ama. Um pai que verdadeiramente ama o seu filho, ele não deixa o seu filho permanecer no erro, antes corrige o seu filho. E é bom que o pai corrija o filho, porque o pai faz isso em doses apropriadas. Deus é aquele que corrige na medida certa, pelo tempo correto e apropriado. Então pensa só, Jacó chegou em Padan-Aram e praticamente logo de cara foi enganado pelo tio, trabalhando 7 anos por uma mulher e recebendo no final outra mulher. O enganador foi enganado e Deus permitiu. Deus estava disciplinando Jacó. Deus estava ensinando a Jacó. Mas existe uma coisa muito importante. Deus faz isso na medida certa, na medida apropriada, na medida necessária para tratar com os seus filhos. Jacó já havia sido disciplinado, agora acabou. A partir desse momento, Deus não vai permitir que Labão engane Jacó mais uma vez. Labão vai tentar, e ele de fato tira todos os animais e leva lá para os seus filhos. Mas agora Deus não vai permitir que Jacó saia prejudicado dessa situação. A disciplina já acabou e agora o pai protege o filho. Gente, esse é o nosso Deus. Quando ele nos disciplina, ele não vira cara pra gente. Ele não fica de mal dias e dias. Ele não te deixa lá no cantinho de castigo, sozinho. Não, quem faz isso é o homem que não sabe educar, que não sabe fazer as coisas direito. E aí, quando a criança faz algo que não deveria fazer, faz cara feia, dificulta para liberar o perdão, diz que está de mal, que está chateado, arrasta essa mágoa por longos dias, tortura a emoção das crianças, faz a criança se sentir abandonada lá no cantinho, ensinando para a criança que toda vez que ela erra, ela perde o privilégio, ela perde, né, a bênção de estar com a sua família, de ser amada. É isso que o castigo ensina. Quando você erra, você fica sozinho. Quando você erra, você fica abandonado. É isso que o homem ensina para os seus filhos. Mas não é assim que Deus trata com seus filhos. Quando nós erramos, Deus nos disciplina, sim. Deus nos corrige, sim. Mas em nenhum momento ele nos abandona. Ele está conosco durante toda a disciplina. E quando a disciplina se encerra, ela se encerra. Deus não fica de mal, Deus não vira as costas, Deus não fica fazendo charminho, Deus não manipula as nossas emoções. A disciplina encerra, encerra. E ele continua cuidando de nós. E ele continua nos protegendo. O amor dele por nós não muda na disciplina e fora da disciplina. Então agora Jacó já foi disciplinado. Agora Deus protege o filho, Deus protege Jacó e não permite que ele seja prejudicado por causa das artimanhas do seu sogro. Olha o que vai acontecer no versículo 37. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez líceras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão.
Assim, foi formando o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Gente, olha o que Jacó vai fazer. Jacó vai pegar algumas plantas. Essas plantas eu nem vou entrar em pormenores, porque não existe um consenso, tá bom? No original, o nome dessas plantas são nomes desconhecidos, ninguém sabe de fato que plantas são essas, até porque talvez essas plantas nem existam mais. Então a questão aqui não é quais plantas são. O fato é que ele pegou uma planta verde, que tinha uma haste verde, e ali naquela haste ele então saiu fazendo riscos para expor a parte interna da planta, que era branca, ou seja, fazia um contraste. De forma que aquela haste agora era uma haste listrada, uma haste que mostrava uma espécie de mancha, de listra. Era uma imitação. Jacó está mimetizando a cor do pelo dos animais. Ele está imitando a cor do pelo dos animais naquela haste. E aí ele pegava essas hastes, colocava na frente do bebedouro. E aí, toda vez que os animais estavam no período de cio, ou seja, no período de acasalamento, esses animais iam até o bebedouro beber água, olhavam para as hastes, acasalavam e aí a cria nascia manchada, listrada, pintada. Gente, isso é minimamente curioso, não é? Quando você lê esse texto, você não fala assim, meu Deus, mas o que é isso? Será que isso é uma magia, é um feitiço? Que é isso que Jacó está fazendo para conseguir fazer os animais nascerem do jeito que estavam nascendo? E aí, gente, isso é engraçado. Existem alguns comentaristas, algumas pessoas que olham para isso como se fosse uma prática ritualística, uma coisa meio pagã, como se Jacó estivesse absorvendo um costume religioso da época. Eu, sinceramente, não acho que chega nesse ponto, tá? Eu penso que sim, Jacó estava absorvendo uma tradição da época, era como acreditava-se que as coisas aconteciam na época. Então, olha, os animais, eles nascem de acordo com aquilo que eles estão vendo. Se eles ficarem olhando para algo manchado, os animais vão nascer manchados. Se eles não olharem para algo manchado, eles vão nascer de pelo liso. Essa era uma crença da época. Mas eu não acho que era uma crença num aspecto religioso, como se fosse algo ritualístico, não. Eu acho que era uma crença popular, é o conhecimento popular, sabe? Sabe aquela coisa que você ouviu da sua avó, da sua bisavó, que tem que ser feito assim, e você acredita porque você foi ensinado assim, você faz assim, até que um dia você descobre que não tem nada a ver, que alguém no passado ficou observando, identificou esse padrão, achou que tivesse relação, mas não tinha relação, foi uma coincidência. E aí, o dia que alguém resolveu estudar o assunto, fazer o teste, né, o contra-teste, ver se o oposto é verdadeiro, avaliar as outras variáveis, e aí essa pessoa descobre que não tem nada a ver, e a ciência assim vai avançando, entende? É mais ou menos esse caso. Na época, a tradição era que se o pastor colocasse coisas na frente para que o gado pudesse observar, ele ia induzir o nascimento daquele animal, ia induzir de forma que o animal que viesse a nascer ia nascer dentro daquele padrão que o casal ali no momento do acasalamento ficou observando. Essa era uma crença, um conhecimento popular que não tinha embasamento científico. E Jacó está se apoiando naquilo que ele conhecia da época, no conhecimento que ele tinha na época, para poder fazer as ovelhas e as cabras nascerem de acordo com o perfil que ele tinha combinado ali com o Labão. É isso que está acontecendo. Para você entender melhor, para ficar mais claro. Sabe quando, eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi isso várias vezes, de casais que, por exemplo, desejam ter uma menina. E aí alguém fala assim pro casal, olha, quando vocês estiverem tendo relação, mentaliza menina, pense em menina, que aí ela vai engravidar e vai vir uma menina. Eu já ouvi isso várias vezes. Ou, por exemplo, olha, se você tiver relações em determinadas posições, pode vir menina, mas se for em outras posições, pode vir menino. E esse tipo de ensino vai sendo passado de pai para filho, as pessoas vão acreditando e vão achando que isso é verdade, até o momento em que alguém se dedica a estudar essa área do conhecimento e descobre que não é bem assim que funciona. Então é mais ou menos isso. Não é tão ritualístico ao meu ver, mas eu penso que para Jacó, a prática de colocar as hastes era um conhecimento popular. Ele está usando do conhecimento que ele tinha na época, ele está usando daquilo que existia naquela tradição, naquela cultura, para se esforçar
para construir o seu próprio gado. Só que o que é mais maravilhoso em tudo isso é que funcionou, não é? Ele fez tudo isso e, de fato, toda vez que ele fazia isso, o gado nascia manchado, ou melhor, o gado não, né? A ovelha, a cabra nascia manchada, ou listrada, ou salpicada. Deu certo. Não só deu certo, como ele aprimorou o seu método de seleção. E olha o que ele vai fazer no versículo 41. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros em frente dos animais para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam lá para Labão e os mais fortes para Jacó. Olha que espertinho, Jacó foi além. Ele não só colocava os galhos lá só para formar um rebanho listrado e manchado, mas ele começou a escolher quais animais ele queria que nascessem manchados e listrados. Então, quando ia acasalar duas ovelhas fortes, aí ele colocava os galhos, porque aí a cria provavelmente ia ser uma cria mais forte, e aí seria dele, porque ia nascer manchado. Mas quando eram animais fracos, aí ele não colocava os galhos, de forma que os animais fracos iam produzir crias provavelmente mais fracas, elas não nasceriam manchadas, porque os galhos não estavam lá, era isso que ele acreditava, e aí os animais mais fracos seriam de Labão. Essa era a crendice popular, era a forma como se fazia na época. E aí, o mais curioso, como eu disse, é que deu certo. Olha o versículo 43. Assim, o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Gente, deu certo. Não por causa da crendice popular, não por causa do conhecimento popular que não tinha embasamento científico, mas por causa do Deus de Jacó, que olhando para o seu filho inexperiente, que não conhecia verdadeiramente a sua criação, vai trabalhar em favor de Jacó. Jacó estava lá colocando os galhos todo feliz. Essa cena, gente, é como se fosse uma criança toda feliz, tentando fazer algo para os seus pais, achando que está arrasando. E os pais olhando aquilo e achando bonitinho o esforço da criança, mas sabendo que o resultado só está sendo apropriado porque eles mesmos estão intervindo. Mais ou menos o que está acontecendo na cena. Deus está trabalhando a favor de Jacó. Não foram os galhos que fizeram com que as crias nascessem na pelugem, né, na cor apropriada para que se tornassem de Jacó. Não foram os galhos que fizeram com que os animais mais fortes fossem agora os animais de Jacó. Foi o próprio Deus de Jacó abençoando a sua vida, protegendo aquele que portava a sua promessa, protegendo o seu filho. E não só isso, mas também punindo Labão. Porque lembra da promessa? Aqueles que te abençoarem serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. É verdade que Labão foi uma bênção para Jacó, recebendo Jacó em sua casa no momento em que ele precisou de refúgio, dando a ele abrigo e alimento e permitindo, de certa forma, que ele se casasse com as suas filhas. Então Deus sim abençoou Labão. Mas depois disso, Labão começou a prejudicar cada vez mais Jacó, tirando dele o que ele tinha, sendo um rapaceiro, enganando Jacó vez após vez. E então Deus, em favor do seu filho, começa a proteger Jacó e a prejudicar Labão, amaldiçoando aquele que amaldiçoou Jacó. Agora, a questão é a seguinte. Ok, Gi, mas que ideia é essa de Jacó escolher logo o gado manchado? Por que ele não escolheu o gado liso? Se o gado liso... Gado não, gente, a ovelha e a cabra. Por que ele não escolheu as ovelhas e as cabras lisas, se elas eram a maioria naquela época? Da onde veio essa ideia aparentemente tão aleatória de Jacó? Por que Jacó não foi pelo salário convencional? 20% do rebanho, seja qual for a cor. Por que ele não agiu de forma tradicional? Da onde veio essa ideia diferenciada? E que deu certo? Como que ele sabia de tudo isso? Será que essa ideia veio só de Jacó? Será que esse amadurecimento na resposta que ele deu para Labão veio de Jacó aleatoriamente? Ou será que não tiveram alguns acontecimentos por detrás que o autor do texto, Moisés, ainda não nos contou, mas nos contará daqui a pouquinho? Então vamos continuar a nossa leitura. Capítulo 31, versículo 1. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo:
Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Olha, Jacó, gente, está enriquecendo muito. E isso começou a incomodar os filhos de Labão, a ponto deles começarem a mentir, deles começarem a interpretar os fatos como convinha a eles. Eles começaram a falar para Labão que Jacó com certeza estava fazendo alguma artimanha. Ele estava enganando Labão de alguma forma, ele estava sendo um trapaceiro e dessa forma estava enriquecendo a custas do seu pai. E parece que Labão estava acreditando nessa conversa dos filhos. Jacó então começa a perceber que a atitude do seu sogro já não era mais a mesma de antes. Antes o seu sogro era mais bem disposto para com Jacó, era mais solícito, parecia estar mais feliz, mais satisfeito com a presença de Jacó ali perto dele, cuidando dos seus rebanhos. Mas agora parece que não. Agora parece que ele estava desconfiado. Existia algo entre eles, além de perceber uma mudança de clima, além de já ter concluído tudo aquilo que ele devia aos seus sogros 14 anos de trabalho. Existe mais um fator aqui, que fez com que Jacó se despertasse para o fato de estar começando uma nova estação em sua vida. Versículo 3. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. O Senhor, aqui é o termo da aliança, é o Deus Yahvé, é o Deus da aliança, é aquele Deus que se relaciona com Jacó, Deus que Jacó já ouviu, aquele Deus que Jacó conhece, que já se manifestou a ele uma vez em sonho. Ele então aparece e diz: olha, volte para a terra de seus pais, volte para a sua terra natal, eu estarei com você. Em outras palavras, Deus está dizendo: Jacó, é tempo de voltar, chega, o tempo aqui já deu, você já foi disciplinado, você já aprendeu o que tinha que aprender com esse período, você já enriqueceu, e agora é hora de voltar para Canaã. Jacó, lembre-se de colocar os olhos em Canaã. Não se prenda a essa terra. Você não é daqui. Chegou a hora de ir. Não tenha medo. Eu estarei com você. Então, o que Jacó vai fazer? Antes dele partir, ele vai chamar as suas esposas para conversar com elas e compartilhar essa decisão. Afinal de contas, Labão era o pai delas. Então, era importante que ele envolvesse as esposas nessa decisão, para que então eles pudessem partir. E se aquilo fosse de fato de Deus, Deus moveria o coração das suas mulheres. Olha o que vai acontecer, versículo 4. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam seus rebanhos. Então, provavelmente ele chama elas para o campo para ter privacidade, para que nenhum servo ouvisse e levasse para Labão ou alguma coisa do tipo. Além disso, gente, perceba que ele chama Raquel e Lia, Zila e Bila não foram chamadas para essa reunião, porque elas não eram consideradas esposas oficiais, elas eram concubinas e, portanto, elas não tinham o direito de participar desses momentos decisivos da família, apenas as esposas. Então ele chama Raquel e Lia. E lhes disse: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Então Jacó agora vai começar a expor o que está acontecendo. Ele vai abrir a realidade para elas antes de contar o que ele estava desejando fazer. E quando ele conta a realidade, ele começa dizendo: olha, o seu pai já não é mais o mesmo para comigo, as coisas estão estranhas. Mas tem algo muito legal na fala de Jacó. Ele reconhece o cuidado de Deus em todo o tempo. Ele diz: o Deus de meu pai tem estado comigo. Jacó ainda chama Deus de o Deus de meu pai. Isso mostra que ainda há um distanciamento entre ele e o Senhor. Porém, diferente do começo da história, Jacó já está reconhecendo a atuação de Deus ao longo da sua jornada. Jacó está reconhecendo que durante todo o seu tempo, toda a sua estadia em Padã-Arã, ele não esteve sozinho. Lembra que quando ele chegou em Padã-Arã, ele não reconheceu o agir de Deus, ele não reconheceu o cuidado de Deus, ele não agradeceu a Deus. Mas 14 anos depois, nós temos um Jacó já um pouco diferente. Nós temos um Jacó mais amadurecido, um Jacó mudado, que está trazendo para sua boca a palavra de Deus. Ele está reconhecendo Deus nos seus dias. E ele continua no versículo 6. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse.
Gente, ao longo de todo esse tempo que Jacó foi trabalhando, cuidando do rebanho de Labão, enquanto ele separava os listrados e os manchados para ele, Labão mudou o salário várias vezes. O que isso significa? Significa que quando Labão percebia que estava nascendo muita ovelha e cabra manchada, Labão falava, não, pera, eu estou sendo prejudicado nisso, vamos mudar o acordo. Não, Jacó, vamos fazer o seguinte, vamos mudar o acordo. Agora você vai ficar só com as ovelhas manchadas. As salpicadas, as pintadas, não. Só as manchadas. Ok. Então agora Jacó só ficaria com as manchadas. E aí o que Deus fazia? Deus fazia com que as ovelhas e as cabras que nascessem a maioria manchadas, para que ficassem debaixo do domínio de Jacó. O Senhor cuidando de Jacó o tempo todo. Então Jacó diz, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Deus cuidou de Jacó, independente do cenário. Gente, a nossa vida, ela é volátil. A vida, ela nunca vai ser uma caixinha, um padrão que se repete. E eu sei que no desespero da nossa alma, no nosso desejo por estabilidade, no nosso desejo por ter a vida simplificada, o nosso cérebro quer se simplificar e gastar menos energia. O nosso cérebro quer conseguir estabelecer uma rotina, um padrão e repetir aquilo todo dia para que ele não tenha que gastar energia. A gente quer viver assim, dessa forma, porque existe esse desespero diante desse mundo que a gente não controla, diante desse mundo que está oscilando o tempo todo, que tem imprevistos, que tem doença, que tem dificuldade. A gente fica desesperado diante disso, da nossa pequenez, da nossa incapacidade, e a gente quer controlar a vida e quer que as coisas sejam sempre alinhadas, sempre iguais, no mesmo ritmo, porque isso nos traz uma falsa sensação de segurança. A questão é que, como eu falei, isso é falso, isso não existe. A vida não é assim, a vida está constantemente mudando. Constantemente as estações mudam, os obstáculos mudam, as circunstâncias mudam, e aí nos bate o desespero. Mas nós precisamos lembrar que Deus é aquele que não permite que sejamos prejudicados. Gi, como assim? Eu tô doente, os meus parentes estão doentes, eu tenho passado dificuldades financeiras, eu tô sim sendo prejudicado. A palavra de Deus nos diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade que aqueles que amam a Deus passam por momentos de dificuldade, passam por momentos de escassez e também por momentos de bonança. Passam por momentos de dor, mas também por momentos de alívio. Passam por momentos de tristeza, mas também por momentos de alegria. Quando Paulo escreve tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, ele está falando tudo. Tanto os momentos difíceis, quanto os momentos de tranquilidade. Tanto os momentos de dor, quanto os momentos de alívio. Tudo coopera para o bem. Porque tudo é usado por Deus para te santificar. Tudo é usado por Deus para que você o conheça mais e se torne mais semelhante a Ele. É no momento em que você está fraco que você vai reconhecer a verdadeira força de Deus. É no momento em que você precisa do colo de um pai que você reconhece a paternidade do Senhor. É no momento em que você precisa de uma cura que você reconhece que Deus é o médico dos médicos. É no momento da dor que você reconhece que Deus é aquele que traz alívio ao seu povo. É no momento da alegria que você experimenta a alegria de Cristo que habita dentro de você. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Tudo é usado por Deus para te colocar mais próximo a Ele. Então, não. Se você é um filho de Deus, se Jesus habita em você, você não é prejudicado. Ainda que as estações mudem, ainda que as circunstâncias mudem, ainda que mudem o seu salário constantemente, ainda que tentem te atrapalhar e te prejudicar, nada te prejudica, porque existe um Deus que está governando a sua história e que está te tornando semelhante a Jesus Cristo. Então Jacó não foi prejudicado. Ao contrário, se Labão mudava o salário, Deus ia lá, orquestrava as coisas e fazia com que os animais nascessem de acordo com o animal, com o salário estipulado. Jacó continua, versículo 8. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia, as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Deus agiu através de meios secundários. O que eu quero dizer com isso? Não foi um milagre sobrenatural. Não foi uma coisa escancarada, como se do nada brotasse da terra ovelhas e cabras. Não. Deus usou os meios naturais. Deus usou a sua própria criação.
e Deus orquestrou a sua própria criação para enriquecer o seu servo. Na maioria das vezes é assim que Deus se manifesta na nossa vida. É verdade que Deus opera milagres surpreendentes e sobrenaturais, com certeza. Deus tem poder para fazer o paralítico voltar a andar. Deus tem poder para dar visão àquele que estava cego. Deus tem poder para fazer isso. Ele pode, ele é soberano, ele é superior. O que ele quer, ele faz. Mas é verdade, a gente aprende ao longo da história bíblica que Deus muitas e muitas vezes age através da sua própria criação, age através dos meios naturais. E nós precisamos treinar os nossos olhos a reconhecer o agir de Deus através do ordinário, através do comum. Se hoje nós acordamos, é porque Deus agiu. Se hoje chegou o alimento na sua mesa, é porque Deus agiu. Se você está indo trabalhar todos os dias para receber o sustento no final do mês, receber o recurso que coloca comida na sua mesa e paga as suas contas, é porque Deus está te abençoando. Nós temos uma tendência a esquecer que é Deus o nosso provedor, porque nós vamos trabalhar, então nós achamos que é a empresa onde a gente trabalha que nos provê, nós achamos que é por causa da nossa força que a gente está sendo sustentado, e a gente pensa que Deus está alheio a tudo isso, mas a verdade é que se você só tem um emprego porque Deus permite, você só tem energia, saúde, disposição para conseguir trabalhar com todos os seus desafios, porque Deus está te dando essa capacitação. Essa empresa onde você trabalha só não faliu, só tem condições de pagar o seu salário num cenário econômico tão desafiador porque Deus está permitindo que ela tenha. Então nós precisamos treinar o nosso olhar para encontrar o Senhor atuando através dos meios naturais. Nós somos muito abençoados, gente. Dia após dia, as bênçãos do Senhor estão sobre a nossa vida. Nós precisamos saber reconhecer essas bênçãos chegando até nós. Precisamos reconhecer o agir de Deus. Então, depois de anunciar tudo isso, de mostrar para as filhas de Labão, suas esposas, Raquel e Lia, depois de mostrar para elas tudo que o pai delas estava fazendo de mal, tudo que ele estava fazendo para tentar prejudicar o próprio genro, o marido das suas filhas, ele então dá o último argumento, que é aquele que fecha com chave de ouro. Ele revela algo que até agora nós não sabíamos. Olha o que ele nos conta no versículo 10. Na época do acasalamento, ou seja, quando estava chegando a época do gado acasalar e ter cria, tive um sonho, em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. Gente, olha só, ele está tendo um sonho e ele sonha com o rebanho malhado, salpicado, manchado. É como se o sonho estivesse falando assim, Jacó, presta atenção nesse perfil de pelo, presta atenção nisso, tem algo nisso. Abra os seus olhos. Versículo 11. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olhe e veja que todos os machos que fecundam um rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Gente, olha só. O anjo de Deus aparece mais uma vez para Jacó em sonhos. Você se lembra que quando ele estava fugindo de Canaã, em Betel, nessa região, ainda na terra de Canaã, Jacó vai ter um sonho. E nesse sonho, o anjo do Senhor, com uma A maiúsculo, aparece para ele. E Jacó vai ter um primeiro momento com o Senhor. Ali o relacionamento de Jacó com Deus acontece, se inicia. Ali, naquele momento, naquele sonho, ainda em Betel. E naquele sonho aparece esse mesmo anjo, o anjo com A maiúsculo. Quando aparece o anjo com A maiúsculo, o anjo de Deus com A maiúsculo na Bíblia, nós interpretamos isso como sendo o próprio Jesus Cristo, ou melhor, o Filho de Deus ainda não encarnado. Ou seja, o Filho de Deus, antes de nascer e ter um corpo humano como Jesus, ele aparece no Antigo Testamento através de um corpo também, corpo de anjo ou corpo de um homem. Aqui ele está aparecendo como um anjo. Como a gente chega a essa conclusão? Primeiro porque esse anjo de Deus, ele é um anjo diferente. Ele se comporta como Deus. Ele fala sobre o futuro, ele dá ordens e ele recebe adoração. Ele dá indícios de que ele não é um mero anjo, mas ele é o próprio Deus em corpo angelical.
O fato desse Deus estar em um corpo, a gente entende que ele é, portanto, o Filho, porque o Filho é aquele que representa, ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a representação de Deus, que não pode ser visto, que não pode ser conhecido, mas através do Filho nós podemos. Então esse anjo de Deus é o próprio Jesus Cristo aparecendo no Antigo Testamento. Ele apareceu para Jacó lá em Betel, e ali ele anunciou a promessa sobre Jacó, e ele prometeu para Jacó que cuidaria dele, que estaria com ele. E agora, depois de 14 anos, ele está, ou melhor, depois de 20 anos, porque, gente, Jacó vai ficar 6 anos nesse esquema de enriquecer, de trabalhar para Labão e separar uma parte do gado para ele. Vão se passar 6 anos. Como eu sei disso? Porque mais para frente a gente vai ver que Jacó permaneceu um total de 20 anos em Padã-Arã, 14 anos trabalhando como escravo e o restante, o que falta, 6 anos acumulando riquezas, construindo seu próprio rebanho. Então Jacó ficou 20 anos em Padã-Arã, mas quando concluiu os 14 anos de escravidão, ele teve um sonho. E ele teve um sonho, novamente ele sonhou com Jesus. Jesus aparece para ele mais uma vez. E aí Jesus lembra ele do voto que ele havia feito e chama a atenção dele para um padrão que havia no rebanho, que havia nas ovelhas. O próprio anjo do Senhor diz: olhe e veja. Jacó, preste atenção, eu estou te mostrando. Você é um pastor, você tem a expertise, você sabe ser um pastor. Então agora use as tuas habilidades. Olhe e veja o que eu estou te mostrando. Ele está chamando a atenção de Jacó para um padrão. Jacó, preste atenção nessas ovelhas, preste atenção nessas cabras. Os machos são todos manchados, os machos são todos salpicados. Há maior probabilidade do animal que vai nascer desses casais, desse acasalamento, serem também manchados e salpicados. Deus está ali dando uma direção para Jacó. Deus está despertando a mente de Jacó para ele fazer um acordo com Labão, para que ele enriquecesse e então pudesse voltar para a terra dos seus pais. E aí, gente, eu preciso recapitular com vocês o que Deus falou para ele no último sonho que ele teve lá em Betel. Deus falou que cuidaria de Jacó. E quando Jacó teve esse encontro com Deus, o próprio Jacó, ele vai ficar tão maravilhado diante daquele Senhor que ele vai fazer um compromisso com Deus, ele faz um voto. E ele diz o seguinte: olha, Senhor, se o Senhor me levar em segurança para Padã-Arã, se o Senhor prover comida e roupa para mim, se o Senhor me trouxer em segurança para a casa do meu pai, eu então serei teu. O Senhor será o meu Deus e eu vou construir um santuário para o Senhor aqui neste lugar. Então ali Jacó fez um voto, um compromisso com o Senhor. E agora, 14 anos depois, Deus está aparecendo e está lembrando Jacó daquilo que ele havia prometido. Lembra da promessa que você me fez? Lembra do compromisso que você fez comigo? Eu imagino aqui Jacó recapitulando as coisas e pensando: poxa, eu falei que se Deus me levasse em segurança, ele me trouxe em segurança para Padã-Arã. Nada aconteceu comigo no caminho. Eu encontrei o meu tio, eu me casei, eu vivi em segurança aqui todos esses anos. Meu irmão Esaú não me alcançou. Eu falei para Deus que se ele me provesse comida e roupa, Deus não só me deu comida e roupa, ele me tornou rico na terra do meu tio, sendo alvo das trapaças do meu tio. Ainda assim, Deus me tornou rico. Ele fez muito mais do que eu pedi. Agora falta a última parte do voto: me levar em segurança à casa do meu pai. Se Deus cumpriu tudo isso, ele não vai cumprir o último? Está chegando o momento de voltar. Está chegando a hora de voltar. Deus agora vai fazer o último ato. Ele vai me levar em segurança para a casa do meu pai. Então ali ele será o meu Senhor. Então Deus lembra Jacó: lembra do voto que você me fez. Agora é hora de ir embora. Volte para a terra dos seus pais. Eu estarei contigo. Então nós percebemos que esse acordo não surge do nada na cabeça de Jacó, mas é uma direção do próprio Deus. Deus está abrindo os olhos de Jacó para que ele possa usar de sabedoria no seu ofício, para que ele possa fazer com Labão um acordo inteligente e sábio. Lembra que na primeira vez que Labão perguntou para Jacó qual era o salário que ele queria,
Jacó não considerou a vontade de Deus, Jacó não considerou o conselho do Senhor, Jacó foi apenas precipitado, emocionado e agiu pela sua própria carne. Agora nós temos um Jacó um pouco mais maduro, um Jacó que não está agindo por conta própria, mas ele está debaixo de uma direção. Ele está agindo a partir do conselho e orientação do próprio Deus e, portanto, não está preso mais ao seu tio. E aqui fica uma lição para a gente. Nós precisamos lembrar que Deus é o Criador de todas as coisas e nós temos uma tendência a separarmos a vida com o Senhor da vida que a gente acha que não tem nada a ver com o Senhor. Então, quando eu vou à igreja, a minha vida é espiritual, quando eu faço meu devocional, ela é espiritual, mas quando eu trabalho, Deus não tem nada a ver com isso. Então, eu não envolvo Deus nessas questões. O máximo que eu faço é tentar ser uma pessoa com princípios, uma pessoa que vive de forma alinhada, que tem uma boa ética, uma boa conduta. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus é muito mais do que isso. Ele é muito maior, ele é muito superior e a gente se esquece. A gente pensa que Deus não tem poder para atuar nas outras esferas. A gente pensa que Deus está à parte de tudo isso, guardado numa caixinha chamada igreja e religião, como se ele não conseguisse afetar as outras áreas da nossa vida. E nós nos esquecemos que Deus é quem criou todas as coisas. A Bíblia diz em Colossenses que todos os mistérios, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Jesus Cristo. Nele está tudo, porque Ele é a palavra que estava com Deus desde o princípio. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou através da palavra haja luz. E Jesus era a palavra, Jesus é o verbo que estava com Deus, e Ele é Deus, e Ele estava com Deus desde o princípio. Ele conhece todas as coisas. Gente, o nosso trabalho nada mais é do que uma resposta ao mandato cultural. Quando Deus criou o homem, Ele disse: subjuguem a terra, dominem sobre os animais. Ele deu uma ordem para que a humanidade explorasse a sua criação, desenvolvesse a partir dela, criasse a partir daquilo que Ele criou, descobrisse aquilo que Ele havia colocado ali no meio da sua criação, aprendesse dela, crescesse a partir da sua criação. Quando o homem trabalha e se desenvolve, quando o homem estuda e aprende e compreende como funciona a natureza criada, as coisas criadas pelo Senhor, o homem está obedecendo ao mandato cultural. E nós temos a Cristo para nos orientar em todo esse processo. Nós que conhecemos a Jesus, obedecemos o mandato cultural, tendo o Espírito do próprio Cristo, do próprio Criador, habitando dentro de nós. Então, que hoje você possa orar pedindo ao Espírito Santo para que te conceda um espírito de revelação, para que ele te abra os olhos, para que você possa olhar e ver. Sabe, como Jesus disse para Jacó, como o anjo de Deus disse para Jacó: olhe e veja, Jacó. Você é um pastor, olhe e veja. Eu vou te ensinar a pastorear. E eu estarei contigo. Eu vou guiar, eu vou direcionar. De forma que, conforme as circunstâncias forem mudando, forem alternando, eu continuarei guiando a tua história. Eu estou escrevendo os teus dias. Existe um plano para acontecer sobre a sua vida. A minha vontade será satisfeita. Assim também é comigo, é com você. Deus dá a cada um uma vocação, dá a cada um algo para desempenhar, para desenvolver nessa terra. E isso que nós efetuamos a partir da criação de Deus. Se você trabalha com tecnologia, a tecnologia foi desenvolvida, só pôde ser desenvolvida através daquilo que Deus criou. Se você trabalha com empresas, com a parte comercial, toda a inteligência que está envolvida por trás disso, toda a inteligência que existe nas relações humanas para que as vendas possam ser feitas, enfim, gente, tudo o homem desenvolve a partir de algo que foi criado. O homem não consegue criar a partir do zero, somente Deus. Nós trabalhamos em cima daquilo que foi criado. E a questão é que aquele que criou todas as coisas habita em nós. Então nós temos dentro de nós a fonte de toda a sabedoria e de todo conhecimento. Que nós possamos usufruir disso. Que nós possamos trazer o Senhor Jesus para todas as esferas da nossa vida e deixemos que Ele impacte cada cantinho. Não só apenas exercendo os princípios e os valores, mas deixando que Ele transforme as nossas áreas de atuação e que dessa forma o nome dEle seja glorificado. Depois disso, Raquel e Lia dizem o seguinte no versículo 14. Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai?
Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado em Padã, para ir à terra de Canaã, a casa de seu pai Isaac. Gente, Raquel e Lia demonstram que elas estão insatisfeitas com o pai Labão. Elas alegam que ele tratava elas como estrangeira. Significa que ele privou as filhas dos seus direitos. Na época, a mulher tinha o direito de receber uma parcela do dote. E Labão não só deixou de dar essa parcela às suas filhas, como gastou todo esse recurso, gastou tudo aquilo que ele havia recebido a partir do trabalho de Jacó, né, que foi o dote pelas suas esposas. As filhas estavam insatisfeitas. Gente, Labão era um homem muito difícil, muito ambicioso, que passava por cima de qualquer um e era capaz de muita coisa para alcançar os seus objetivos, para enriquecer. As filhas estavam insatisfeitas com ele e, portanto, elas vão decidir ficar com o esposo, ficar com Jacó. Elas decidem por caminhar com Jacó e apoiam a sua decisão de fugir, de voltar para Canaã. E então, depois disso, Jacó vai juntar tudo aquilo que ele tinha, os servos, os seus bens, toda a sua riqueza, os seus filhos, as suas esposas. Ele começa a colocar tudo isso nos camelos, é como se ele estivesse abastecendo o carro, sabe, guardando as coisas, porque ele então vai voltar para a casa do seu pai Isaac. Veja, este homem chegou em Padã-Arã como um fugitivo, sem nenhum recurso, tendo deixado toda a sua herança, tudo aquilo que o pai conquistou para trás, e agora ele está saindo dessa terra depois de 20 anos que ele ficou ali servindo Labão e sendo ensinado, disciplinado pelo Senhor. Agora ele está saindo dessa trajetória, dessa fase da vida, extremamente rico, com 2 esposas e com 12 filhos até esse ponto da história. E agora Jacó vai dar início a uma nova estação. Ele está retornando à sua terra, retornando a Canaã. Na história de hoje, nós aprendemos que o nosso Deus é um Deus cuidador, é um Deus protetor. É sim um Deus que disciplina, mas é um Deus que protege, cuida dos seus. É um Deus que nos dá sabedoria, que nos dá discernimento, que detém todo o conhecimento para nos instruir de forma que a sua vontade seja feita, que ele seja exaltado e glorificado. Na história de hoje, nós vimos o nosso personagem tomando decisões importantes, negociando com o seu patrão, que também era o seu sogro, que também era o seu tio. E nós vimos que tudo isso fluiu de forma a beneficiar Jacó, fluiu de forma a abençoar ele e toda a sua casa, porque ele estava debaixo de uma orientação clara. Nós vimos hoje que o nosso Deus é um Deus fiel, que não esquece daquilo que diz, daquilo que promete. Ele apareceu em sonhos a Jacó no passado, e agora, depois de 14 anos, ele aparece novamente, dizendo que se lembrava de tudo aquilo, orientando Jacó para que a sua vontade fosse feita. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Que Deus te abençoe e até a próxima.